Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado Pai Celestial, glorioso e onipotente Deus, através da nossa oração, através da Trindade Divina, Pai, iniciamos mais uma vez esta comunhão com Teu altar e contigo, Senhor, para vivenciar novamente a Tua santa e divina palavra. E Pai, por favor, ajuda-nos e que a potestade do Santo Espírito tão somente utilize nós para falar de tudo aquilo que já tem visto, preparado desde o céu e agora traz para os nossos ouvidos, Senhor. Mas te pedimos, Pai, um dos principais pedidos nesse momento é que possamos nos desligar por completo das preocupações, situação humana e poder ouvir, Pai, e com sabedoria divina entender o Seu verdadeiro e grandioso propósito, Senhor, que é o amor que Tu sente por cada um de nós, pela Tua igreja, pelos Teus servos, pelos apóstolos, pelo todo o ministério de graça e apostolado. Portanto, Pai, esteja conosco e fala com as nossas almas, cada uma de nossas almas, Senhor. Pai, entregamos em Tuas mãos toda a nossa confiança de saber que Tu é um Pai todo-poderoso, cheio de amor e tão somente tem o grandioso propósito de nos ajudar. E isso, prova deste grandioso amor, foi com o envio do Teu Filho, e Ele carregou sobre si as nossas transgressões, nossas culpas. Pai, e agradecemos por este momento, Pai, que Tu nos dá. Olhe pela Tua igreja, amado Pai, ao redor do mundo, situações, circunstâncias que irmãos passam por causa da negligência humana, dos governantes. Amado Pai, não somos juízes, não queremos julgar, mas nós confiamos na Tua mão forte, Senhor, e na Tua interferência para que a Tua igreja, nossos irmãos, irmãs, o povo cristão não padeça, Senhor, por conta destas situações. E de especial pedido também, olhe por nós aqui em nosso país. Também lembramos a alegria que já vai florescendo dentro da nossa alma pela visita do apóstolo maior. Amado Pai, ajude que tudo transcorra bem debaixo do Teu amparo, embora este serviço divino vai ser ainda depois da vinda do apóstolo maior, mas a nossa oração hoje é imediata, Pai, então colocamos tudo isso nas Tuas mãos. Permita-nos viver uma hora de alegria, benção e paz. Os irmãos que não podem ir para a igreja, que possam desfrutar da Tua palavra e vivenciar o Teu amor, a alegria através da transmissão. Abençoa todo o trâmite da transmissão para que possamos viver este momento de alegria e paz e de comunhão, Senhor, com o Teu altar. O pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Está no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 17, a palavra para nós neste domingo que diz: porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Até aqui. Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs, para esta hora de benção diante do altar do Senhor. Queridos irmãos, uma palavra muito formosa, muito especial para os dias os dias de hoje. O Espírito Santo, a palavra, do apóstolo maior
é algo que anda muito atualizado, muito atual para que nós possamos aprender, desfrutar, renovar a nossa esperança, nossa alegria na pronta vinda de Jesus. E é maravilhoso viver essa palavra atual revelada, né, pelo Espírito Santo. E esse serviço divino foi extraído do serviço divino do apóstolo maior. E o nosso texto fala ali a respeito da salvação, né? Porque em Deus fala, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o povo cristão, naquele que crê, né? Mas pelo contrário, ele fala, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. E a explicação que o apóstolo maior dá nesta palavra é de que é algo que aconteceu no passado com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando fala que Deus enviou o seu Filho, né, que foi um momento, né, que o amado Deus, a encarnação de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se fez homem através de nosso Senhor Jesus Cristo e se cumpria ali, né, a grandiosa promessa que Deus havia feito lá no passado, no início de toda a criação, que enviaria um que pisaria a cabeça da serpente. E o povo de Deus, naquele tempo, ficaram aguardando firmemente tudo isso, até que enviou o Messias, né, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ali, a palavra de hoje menciona que muitos aguardavam a Jesus Cristo, achando que Jesus veio resolver todos os assuntos materiais, os problemas materiais que eles tinham. A gente conhece essa passagem na Sagrada Escritura, em vários lugares, mostra ali como que aguardavam a Jesus Cristo, né, ali na entrada triunfante de Jesus no domingo de Ramos, e tinha muitos, milhares, né, tinha muita gente ali, e aguardavam, esperavam o Messias que fosse resolver os problemas materiais, que iam libertar eles do jugo dos romanos e restabelecer o reino de Israel, né, que era todo poderoso, mas tinha sido destruído pelos romanos. Então eles aguardavam isso. E hoje a gente poderia pensar, puxa vida, mas que povo, né, com que falta de reconhecimento nesse povo, porque Jesus já havia mostrado, dado para eles o poder que ele tinha, que era o Deus sobre a terra encarnado, né, como um homem, e mesmo assim eles não conseguiram ver e continuavam esperando que Jesus fosse vir e resolver todo o problema material. E uma parte aqui, amados irmãos, da palavra de hoje faz com que a gente reflita um pouco, porque o amado Deus, com todas essas situações, porque Jesus, né, teve suas decepções com o ser humano, chorou, né? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas e vocês não quiseram, não aceitaram. E tem várias passagens na Sagrada Escritura, né, que relata várias situações em que o homem se afastou de Deus. Aqui tem 3 pontos aqui que Deus ama aqueles que se afastaram dele. Deus ama aqueles que já não se interessam mais por ele ou que rejeitam a Deus. Até hoje tem muitos, né, que se enquadram nessa situação. E o maravilhoso é saber que Deus continua amando esses seres humanos que às vezes por causa de um outro motivo, talvez por causa de uma outra decepção, ou talvez aqueles que tinham uma perspectiva como aqueles do passado, que Jesus veio para resolver um problema e até por um momento creram,
foram até a entrada de Jesus ali no domingo de Ramos e sofreram uma decepção, porque Jesus não resolveu o problema de todos. Jesus fez alguns milagres, né? A gente sabe, para mostrar que ele tinha poder sobre a morte quando ressuscitou Lázaro, né? Ele tinha o poder da criação quando parou o vento ali, quando estava no barco com os discípulos. Ele era todo poderoso, ele era Deus. E muitos ali que seguiram, tentaram seguir Jesus, se decepcionaram, porque talvez não foram atendidos aquilo que era um anseio deles. E, amados irmãos, isso poderíamos pensar, isso aconteceu mais de 2000 anos atrás, mas se a gente for pensar hoje também, muitos talvez se afastaram de Deus, não estão mais no caminho, né? Rejeitam a Deus e ao Senhor, porque é por causa dessas amargura, dessas decepções. E que maravilhoso é saber que aqui a palavra, o apóstolo maior deixa bem claro, né, pela revelação do Santo Espírito, que o amado Deus não deixou e não vai deixar de amar o ser humano por causa desse afastamento. Ele continua amando, continua querendo ajudar. No final da prédica hoje, fala da grandiosa tarefa que nós, como filhos de Deus, que cabe a cada um de nós, amados irmãos, de testemunhar esse amor de Deus, né? O amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E, amados, esse testemunho, muitas vezes, a gente não pode entrar no mérito, na situação de que, puxa vida, como é hoje, é difícil testemunhar, falar de Jesus, falar do plano de salvação, falar do amor de Jesus. Realmente, hoje, infelizmente, se caminha aí, né, estas correntes espirituais que a todo momento aparecem e surgem e oferecendo através do intelecto humano ou de um sentir humano, ajuda, usando o nome de Deus, o poderoso nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, oferecendo coisas aos seres humanos de que quando eles não são atendidos, como foi no passado isso, que pode ser, ou que Deus atenda uma ou outra situação, dando um ou outro milagre, fazendo, mas a palavra de hoje direciona, amados irmãos, que o grandioso significado do plano de salvação, por exemplo, tem 3 pontos aqui. O primeiro deles é que o ser humano tem que perdoar, tem que receber o perdão de Deus e tem que perdoar. Esse é o caminho do plano salvítico do amor de Deus, mesmo por aqueles que estejam afastados, aborrecidos, né? Que rejeitam até, que às vezes nem querem falar dessas situações, da posição do plano de salvação. E tem muitas dessas circunstâncias. E acabam se decepcionando e com isso se afastando. E muitas vezes aquele que prometeu, ele põe a culpa na fé e põe a culpa em outros para que ele fique livre. Isso é algo comum. Mas a palavra, nós como filhos de Deus, faz-nos entender, amados irmãos, que o plano salvítico de Deus, ele vai continuar. Ele foi instaurado ali quando Deus criou o ser humano, a princípio, né, com Adão e Eva, que era para viver no paraíso ao lado de Deus. Mas depois a gente sabe o que ocorreu, né? Esse afastamento, e recentemente nós tivemos um serviço divino que muitos têm a interpretação de que Deus se afastou do ser humano. Não, foi o ser humano que se afastou. É tanto que nesse serviço divino que tivemos no passado, Deus apareceu ali, né? Ali fala que Deus foi dar uma volta ali no paraíso e eles se esconderam de Deus. Quer dizer, isso conjuga com o serviço divino de hoje, que Deus já sabia do erro deles, já sabia que eles tinham cometido o erro, e Deus se apareceu para eles lá.
para ajudar, para mostrar que continuava amando ele, como hoje Deus continua amando os cristãos ou o povo ao redor do mundo que por um ou outro pensamento, uma ou outra coisa se afastaram, rejeitaram a Deus, mas Deus continua amando. E aqui esse plano salvífico lá do início, ele está atualizado, né? Na oração foi pedido para que o Espírito Santo nos faça vivenciar a palavra atual, aquilo que nós precisamos hoje, né, para nós, porque a evolução das coisas, do mundo, de toda essa globalização, todas essas situações que nós vivemos, poderíamos estar pensando que estamos ficando para trás ou que o Espírito Santo deveria de estar anunciando ou fazendo aquilo que era do passado. Não, ele é atual, porque nós vivemos no mundo atual, com toda a sua evolução, com toda a sua situação. E ele nos continua dizendo, né, nesse plano salvífico que foi instaurado, que hoje está ativo e que vai continuar até que se cumpra tudo aquilo que foi a promessa de Deus, né? Lá termina lá em Apocalipse com, né, com a vinda, primeiro com a vinda de Jesus, depois no milenário reino de paz, e que a gente vai voltar como reis e sacerdotes para continuar o plano salvífico de Deus. Então isso vai acontecer. Podemos estar seguros, queridos irmãos, que não vai faltar, não vai falhar. Não vai ter algo que vai falhar no meio desse caminho, no meio dessa trajetória. Então, essa atualização, amados irmãos, e que tem a mensagem do serviço divino, fala bem claro: Deus nos oferece a salvação através da encarnação de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, no Jesus homem, né? E pôde mostrar. E Deus amou o mundo, né, de tal maneira que enviou o seu Filho para que o ser humano pudesse crer, pudesse ver a Deus em Jesus, né? Quando Jesus ali repreende me fugiu o nome agora, quando ele fala: admiro você que está convivendo comigo tanto tempo. Acho que o diácono, não me recordo, ele andando com Jesus tanto tempo, e Jesus como resposta, porque ele pedia: Senhor, mostra-me o Pai. E Jesus falou para ele: mas eu admiro você, que há tanto tempo convivendo comigo ainda não viu o Pai. Então, ali mostra para nós que Deus se preocupou de enviar alguém que eles pudessem ver. Era um ser humano visível, não era um sonho, uma imaginação. Não, era Deus. E mesmo assim, amados irmãos, a gente vê que pelo relato da Sagrada Escritura, vamos ver que muitos seres humanos ainda colocaram dúvidas e se afastaram, né, porque talvez não conseguiram ser atendidos por uma ou outra situação. E esse plano salvífico, amados irmãos, que hoje o amado Deus coloca para cada um de nós, que fala aqui do perdão, né? Do perdão, que é um dos principais pontos. Logo mais vamos fazer a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, um dos pontos centrais, importantes, amados irmãos, é o perdão. Porque ali é a medida do perdão que nós estamos dando àquele que porventura nos causou algo. E é a medida que o amado Deus vai nos perdoar. Veja que algo maravilhoso. E a gente sabe que não é fácil, né, perdoar e alguém que nos prejudicou ou continua nos prejudicando. E aqui a palavra... E isso não vai mudar, amados irmãos. É um dos quesitos importantes para que se cumpra o plano salvífico de Jesus em nós, é o perdão, né? E maravilhosamente é saber que aquilo que hoje nós não conseguimos fazer por causa de ainda estar revestidos da carne, por ainda não estarmos na glória, nós cometemos pecado, né? Cometemos erros, injustiça. E saber que o amor de Deus foi tão grande com o envio do seu Filho Jesus, que ele carregou
essa parte do pecado que nós não conseguimos desvencilhar, ele carregou sobre si, né? Então, uma parte do serviço divino aqui também, amados irmãos, fala, o segundo ponto do plano salvífico fala da glorificação e do regresso de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nessa parte cabe uma pergunta para cada um de nós, os filhos de Deus. Como que está esse anseio, né, do regresso, do retorno de Jesus? Porque é a base da nossa fé, a base de um cristão ao redor do mundo é o regresso de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E provavelmente todo serviço divino é lembrado disso, é o retorno de Jesus, é a base da nossa fé, da nossa esperança, é o retorno de Jesus. E cabe a nós, como que está, né, essa expectativa da vinda de Jesus? Ou ansiamos por este dia, oramos, pedimos, Senhor, né, uma medida para isso é aquele hino que fala, né, que o serviço divino é uma janela que se abre no céu e a gente pode ver um pouquinho por dentro. Será que eu tenho essa alegria de o serviço divino, a comunhão do povo, da igreja, do apostolado, está permitindo que eu possa ver um pouquinho e eu ansiar este pouquinho para ver lá? Ou tudo isso, essa alegria, esse trabalho de caminhar como almas, está sendo sufocado pelas preocupações, ou o nosso anseio está pela volta de Jesus por causa dos problemas, e olhamos para o futuro da humanidade, do ser humano, do mundo, da ganância desenfreada do ser humano, né, que não tem mais tempo, né? É comum alguém dizer, não, temos que aproveitar o tempo, mas quando falamos de se dedicar em relação à salvação da alma, aí é algo invisível, é algo para o futuro. Então outras coisas vão ganhando prioridade na vida. E, amados irmãos, às vezes nós olhamos isso para fora, mas às vezes isso está dentro de nós, está dentro do seio da nossa família, do nosso elo de amigos, de contato, e que a nossa tarefa, por exemplo, o apóstolo maior no final da prédica que ele diz, a nossa tarefa é testemunhar esse amor de Deus, né? Eu tenho colocado sempre isso quando tenho oportunidade de um método eficaz e maravilhoso de testemunhar o amor de Jesus é falar desse amor que ele sente por ser humano, mesmo ele sendo lá falho, cometeu erro, cometeu decepção, se afastou. O Senhor Jesus continua amando ele, quer salvar ele. Muitas vezes nós talvez poderíamos estar falando da nossa igreja, do ministério de apostolado, não tem problema nenhum, pelo contrário, mas primeiramente é o amor de Jesus. E para isso nós temos que estar convictos, tem que florar isso do nosso coração, amados irmãos, a alegria, né, a convicção desse retorno de nosso Senhor Jesus Cristo e poder mostrar que Ele nos ama. E para finalizar, amados irmãos, ali fala no Evangelho de Lucas, isso mostra para nós que estamos no mundo, no meio de tudo isso que foi falado, algumas coisas, a situação do futuro, da humanidade, do ser humano, essas preocupações que nós também vivemos, essas preocupações, e nós vivemos neste mundo, nesse tempo. Não é um mundo paralelo que está lá fora e nós aqui, não. O povo de Deus, o ser humano vive no mundo e nós vivemos no mundo. E isso muitas vezes traz uma preocupação, quando talvez alimentamos um pensamento de que por eu ser um fiel filho de Deus, um cristão, que eu faço, eu dou esmola, eu procuro fazer um papel de bom cristão, e isso é louvável diante de Deus, é uma tarefa nossa ser um bom cristão, ajudar o próximo, amar o próximo. Mas não podemos esquecer, com esta palavra que está aqui em Lucas, no capítulo
10, no versículo 3, que fala assim: ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Jesus, com essas palavras aqui para os discípulos lá, e serve para nós, olha, vai adiante, ide, né? Vai adiante. Mas tenha consciência que eu te enviei como um cordeiro no meio de lobos, né? E a gente, humanamente, vendo que o lobo é perigoso, as ovelhas têm medo, mas ela tem lá, as ovelhas têm um bom pastor que cuida delas, e nós temos também, né? Ficamos preocupados com uma ou outra situação, mas nós temos o bom pastor, que é Jesus, que cuida de nós, como ovelhas, né? Que foi jogada no meio do lobo, quer dizer, jogado no meio da situação. E o maravilhoso é saber, amados irmãos, que não estamos só. Temos esse bom pastor, que ele fala conosco, como por exemplo na palavra de hoje, e que a palavra de hoje é para que nós olhemos adiante e não ficamos, né? Nos esmorecemos no caminho, achamos que somos coitadinhos ou vítimas aquelas ovelhas, né? Mansinhas, não. Estamos aí, e o amado Deus, ele sabia de tudo isso, portanto enviou o seu Filho como o bom pastor, que é Jesus, para nos proteger, nos guiar até que possamos chegar a ser participantes do plano salvífico de Deus, qual é o título do nosso serviço divino de hoje. Amém. Para nossa alegria, temos a presença do nosso querido pastor Henrique. Por favor, ocupe o altar e manifeste o que tem no coração. Um hino, por favor. Amados irmãos, é novamente uma alegria poder estar diante do altar e vivenciarmos juntos essa palavra que venha fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso entendimento daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é o plano salvador de Deus para com as nossas almas. Nosso apóstolo colocou para nós, no início do serviço divino, de quão estava diferente o entendimento do povo no tempo de Jesus Cristo para com aquilo que Deus tinha a oferecer, né? O povo aguardava que fosse resolvido todos os seus problemas, que tirassem o peso da atividade dos romanos sobre eles, os impostos e o domínio e tudo aquilo que incomodava. Esperava que Jesus Cristo restabelecesse um reino que trouxesse paz, prosperidade, alegria para o povo. E sabemos que como isso terminou, porque assim como o apóstolo mencionou, muitos milagres foram feitos por Jesus Cristo, e é do nosso conhecimento, como ressuscitar a Lázaro, por exemplo, e como tantos outros milagres, mas para trazer o entendimento para as pessoas naquela época e para nós hoje, de que ele era verdadeiramente Deus encarnado por sobre essa terra, e que ele tinha o poder de todas as coisas.
E amados, a palavra nos traz o entendimento de qual é o plano de salvação de Deus para nós, que é a eterna comunhão com Ele. É claro que em nosso tempo hoje também temos os nossos anseios, as nossas necessidades e colocamos tudo diante de Deus. Mas sempre nos foi ensinado a orar como Jesus Cristo orou: Pai, cumpra-se a sua vontade, não a minha. Porque padecemos no corpo, temos as nossas necessidades, mas o principal, aquilo que a palavra sempre quer colocar como ponto principal, como foco da nossa fé, é a eterna comunhão com Deus. Para isso Jesus Cristo veio por sobre essa terra, para nos proporcionar o perdão dos nossos pecados, trazer através do batismo com água o perdão do pecado hereditário, abrir então o caminho para a eterna comunhão com Deus. E assim, amados, voltar o nosso reconhecimento, a nossa fé para aquilo que é espiritual, para aquilo que Ele nos ensina. Para que no nosso dia a dia, na nossa vida, nós possamos ser verdadeiros espelhos daquilo que foi Cristo por sobre essa terra. Devemos dar espaço para que o ativar de Cristo cresça em nossos corações. Sabemos que temos as nossas dificuldades por sobre essa terra, né? Não somos retirados do mundo. Sabemos que tem os obstáculos. O apóstolo mencionou que somos enviados no meio de lobos, como quem já nos diz, haverão perigos. Porém, isso não nos pode paralisar. Isso não nos pode impedir de colocarmos em prática aquilo que é a vontade de Cristo. Aquilo que Ele tem colocado em nosso coração não pode nos impedir de colocar em prática o amor ao próximo. O amor que Deus nos ensina, que tem para com todos, para com aqueles que buscam os seus ensinamentos e buscam de colocar em prática a sua palavra, mas também para aqueles que até então o rejeitam, até então não aceitaram, não dão ouvidos à sua palavra. O amor de Deus é para todos. E cabe a nós levar a vontade de Cristo, manifestar os seus ensinamentos. Não queremos dar ouvido aos nossos pensamentos: eu não sei, eu não consigo, eu tenho dificuldade. É simples, amados. Em vários exemplos, o bom samaritano, né? Muitos passavam por aquele homem que havia sido roubado e surrado e passavam direto. O Senhor diz para que tenhamos amor para com o nosso próximo e amor para com aqueles que têm necessidade. Na Sagrada Escritura também nos ensina de que devemos ter o entendimento de que aquele que precisa de um prato de comida, se temos a possibilidade, não vamos dizer a ele: vamos orar por você. Vamos dar o necessário para o corpo também. Mas, principalmente, queremos colocar o amor e o foco principal que Jesus veio nos trazer. O amor de Deus e a eterna comunhão que é oferecida. E isso vamos colocar aquilo que aprendemos em cada oportunidade na casa de Deus. Aquilo que os apóstolos vêm nos trazendo através do ativar do Santo Espírito, em cada oportunidade, através dos nossos aprendizados, e vamos colocando em prática, através do amor, através do reconhecimento, através do anseio que Cristo tem colocado na sua pronta vinda. Queremos ansiar o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão. Amados, o querer tem a sua força, seu poder. Se nós queremos, né, já é um grandioso passo de a gente conseguir. E muitas vezes, né, ouvindo o pastor falar, muitas das vezes nós ficamos presos, né? Vamos dar um exemplo.
Hoje nós vivemos um tempo onde muitos irmãos faltam com uma certa demasia nas igrejas. E é uma preocupação. Eu acredito que não tenha um irmão que não se preocupa com isso. E essa preocupação, muitas vezes, um irmão, ele fica tranquilizado porque ele pensa, os servos têm que tomar uma atitude, têm que fazer algo. E se esquece que a igreja de Jesus Cristo é um conjunto de nós todos, né? E que para visitar uma irmã, um irmão enfermo, ou um irmão, não tem que ter necessariamente um ministério. Porque essa união, essa comunhão é com todos nós, com os irmãos. E hoje, por isso que reiniciava o serviço divino, com a palavra querer. Quando nós falamos com nós mesmos, bom, eu pretendo fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. Esse querer Deus vai abençoar, Deus vai aplanar os caminhos, vai arrumar o tempo tão precioso que no mundo hoje é, e vai fazer com que hoje nós fazemos algo pela igreja de Cristo, qual nós pertencemos, é a nossa casa, amados irmãos. Então, regaçamos as mangas, amados irmãos, não ficamos pelos muros das lamentações, bom, e poderia isso, poderia fazer aquilo, e eu, né? O que eu tenho que fazer, o que eu poderia fazer? Amado Deus, me ajuda, me dá o tempo, mostra aí o caminho, né? E começa, amados irmãos, com as palavras do pastor, o amor pelo meu irmão, pelo nosso elo ali, pelo nosso seio, porque se nós não temos dentro desse amor entre nós, como que vamos mostrar esse amor lá fora, né? Então, amados irmãos, nós podemos fazer algo, nós somos filhos de Deus, se pedimos essa comunhão com Deus, que todas as coisas possam caminhar, Deus vai ajudar, Deus vai aplanar o caminho, e que tudo isso de preocupação vai se tornar um dia muita alegria para nós, se nós querermos, se nós buscarmos de fazer aquilo que é agradável diante dos olhos de Deus. Amém. Vamos nos levantar e orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Pai celestial, glorioso Deus, muito obrigado, Senhor, por novamente podermos estar diante da Tua palavra. Que na hora, Pai, das necessidades, das preocupações, situações, possamos lembrar de algo que podemos ouvir de Ti, Senhor, através do Santo Espírito, e com isso renovar a alegria de saber que somos os Teus filhos, que temos o nosso bom pastor, que é Jesus, que cuida e se preocupa e zela por nós, seja qual for, Ele é todo poderoso e não há nada maior e mais grandioso que Ele, que Ele não possa fazer e ajudar com cada um de nós. Aumenta, Pai, a nossa fé, o nosso amor, o nosso pleno reconhecimento em tudo isso. Dai-nos uma semana de paz, de alegria e benção. Guarda os teus filhos e filhas na saúde, num trabalho novo aos irmãos que estão procurando. Pai, a paz do teu Filho Jesus reine no lar de cada um dos nossos servos, dos nossos irmãos. E assim, Pai, nós deixamos tudo em tuas mãos, Senhor. Conceda-nos a tua graça. Envia o seu Filho em breve para nos buscar. E, por favor, aceita-nos por graça neste dia. Tudo isso e muito mais que não sabemos rogar e pedir em palavras, entregamos em tuas mãos, conceda-nos, em nome de Jesus, o teu Filho amado.
Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja convosco para sempre. Amém. Bem, amados irmãos, uma alegria poder estar convosco, compartilhar esta hora de bênção. Desculpe as falhas, mas como ser humano isso faz parte, né? Mas o mais importante é poder, através da palavra, sentir o amor que Deus tem por cada um de nós e por toda a humanidade. Um abençoado fim de semana, lembranças para os familiares e até o próximo encontro, quando Deus permitir. Até sempre.